Esse vídeo faz parte de uma explicação maior sobre a linguagem C e eu vou deixar o vídeo linkado na descrição desse vídeo. Inicialmente eu explico como calcular a área de uma esfera, eu faço sem desvio condicional, então para quem não estudou desvio condicional pode ser útil nesse pedaço, e depois eu estendo ele adicionando essa questão do desvio condicional ali para mudar um pouquinho o exemplo. Então, trazendo algum enunciado para poder praticar o uso dessas estruturas, tá? Vamos fazer um algoritmo que vai calcular o volume da esfera de raio R, em que R é um dado que vai ser fornecido pelo usuário, então o usuário informa qual que é esse raio e vai ser calculado então o volume dessa esfera, sabendo que para o cálculo do volume da esfera, a formulação é essa daqui. O volume é igual a 4 dividido por 3 vezes π vezes R ao cubo. Então, esse objetivo eu tenho que ter em mente que essa fórmula aqui que eu vou usar para o cálculo. Se eu for fazer a solução desse algoritmo, eu vejo que o que eu preciso? Bom, antes de mais nada, a inclusão da biblioteca ali para fazer a leitura e mostrar resultados na tela. Vou fazer o meu bloco da função principal. Que variáveis eu preciso para esse meu problema? Bom, estou criando aqui 3 variáveis. Estou considerando o raio, né, que vai ser um valor float. Eu vou considerar que o usuário pode digitar um valor ali 2.5, por exemplo. Consequentemente, o cálculo do volume, ou mesmo que isso daqui fosse inteiro, né? Mesmo que fosse um valor inteiro, o volume eu vejo pela equação aqui, ele é um valor que possivelmente vai ser um valor de ponto flutuante, né? Então vou ter precisões ali de decimais, porque por mais que eu faça multiplicações, eu ainda tenho esse 4 dividido por 3. E o valor de π, eu estou colocando aqui, definindo ele já com o valor, já estou criando a variável e já colocando um valor, que vai ser o valor 3.14, essa precisão que eu vou dar para o meu valor de π. O que eu preciso que o usuário me forneça é simplesmente o raio dessa esfera, então eu vou pedir para que ele digite o raio e eu vou ler esse raio. Lembrando que eu vou ler aqui assim como se fosse um float, esse valor digitado pelo usuário, e vou armazenar na variável raio. Em seguida, eu vou fazer o cálculo desse volume, né? Então, aqui eu estou fazendo o cálculo. Lembrando, tá, que tem prioridade nos operadores, eu estou garantindo, embora aqui não teria problema de prioridade, não, teria sim. Então, eu estou garantindo, tá, que as coisas vão acontecer primeiro essa divisão, depois esse raio ao cubo aqui, depois eu multiplico os três componentes, tá, para poder estar calculando o meu volume. Lembrando também que na divisão, tá, para eu não correr o risco de 4 dividido por 3 dar apenas 1, né, se eu fizer o inteiro dividido pelo inteiro, eu transformei um dos elementos aqui assim em um float, para eu poder ter o valor real ali sendo obtido. E aqui eu vou mostrar qual que foi o volume calculado para aquele raio. E acabou este algoritmo. Então, trazendo aqui assim o algoritmo, eu vou pedir para testar ele. Vou ler aqui assim o raio 5. Deu aqui assim qual que é o volume dessa esfera de raio 5. Vejo que aqui também o problema não está dizendo se são 5 centímetros, 5 metros, 5 nada, são 5 unidades de alguma coisa. Tá? Tenho que testar se o resultado realmente está correto, tá? Mas está aqui a execução ali do que foi colocado. Vejo que nesse problema, inclusive, ele não precisou, né, nada de condicional aqui, eu não precisava de desvio condicional, porque no final das contas o que eu precisava fazer era ler o raio, calcular o volume e mostrar qual que foi o volume calculado. Eu não tinha nada ali que precisasse selecionar. Tá? Então também não preciso colocar essas estruturas de seleção quando realmente não for necessário. Talvez aqui eu quisesse testar se o volume for muito grande, se ele for muito pequeno, eu poderia estar ali criando alguma condição diferenciada. E eu vou criar uma aqui. Tá? Vamos considerar o seguinte, olha, se a pessoa digitar um raio 0, por exemplo, né, então não vai ter volume. Tá? Ou seria 0 realmente, né, o volume. Vamos até testar se ele estaria fazendo o cálculo do volume correto. 0, deu volume 0. Mas vamos considerar que se for 0 eu não vou calcular. Tá? Então ali caberia realmente fazer um desvio condicional. If raio for igual a 0,
Então, printf, vou dizer aqui, não vou calcular, revolta aqui do algoritmo, senão eu vou fazer esses dois comandos. Então, dentro de um bloco aqui eu tinha só uma linha, aqui eu posso ter várias linhas, né? Eu tenho várias linhas, ou duas linhas, melhor dizendo. Então, esses blocos eles não têm um limite de linhas, de comandos ali que podem ter também, pode ter quantos quiser, assim como a gente já tinha aqui no bloco da função principal. Tá? Então, aqui eu posso ter vários comandos sendo inseridos no meu código sem problema. Tá? E agora eu fiz ali o teste. Então, se o raio for igual a zero, ele diz que não vai calcular, caso contrário, ele calcula e mostra o resultado do volume ali da esfera. Então, se eu colocar zero aqui novamente, não vou calcular. Se eu colocar aqui 4, ele calculou o valor. Vejam que, dependendo da minha condição, né, não faz muito sentido assim, só porque é zero eu não vou calcular. E se for um número negativo? Né? Não posso ter raios negativos. Então, até vou considerar o seguinte, que se for menor ou igual a zero, eu não vou calcular. Ou eu poderia colocar só assim, se for menor do que zero, valor inválido. Então, agora até com raio zero, até calculo. Vou dizer que é zero o mesmo volume. Se for um raio negativo, um valor negativo aqui sendo inserido, eu digo que é um valor inválido e não faço nada. Se for um valor positivo, então eu calculo ali o volume associado a esse raio. Tá, então, aqui eu coloquei para poder, e às vezes eu preciso realmente, né, nesse sentido, eu preciso muitas vezes fazer testes ali para evitar algum tipo de problema. Porque assim, realmente não faria sentido aí calcular um volume negativo, tá, por causa desse raio negativo da esfera. Lembrando que esse vídeo é parte de uma explicação melhor sobre esses recursos e eu deixo o vídeo dessa explicação melhor lá na descrição desse vídeo.